Hoje você vai descobrir os 7 erros invisíveis que estão te impedindo de vencer na vida. Mesmo que você trabalhe duro, estude, se esforce e queira muito mudar de vida. Bom, esses erros, eles são, na verdade, bem traiçoeiros. Eles não aparecem de uma vez. Eles vão se infiltrando nas suas atitudes, nas suas escolhas, até que um dia você percebe, a vida não anda. E o pior, quase todo mundo comete pelo menos um desses erros. Às vezes, todos os 7. Bom, mas hoje você vai aprender a identificar esses erros, eliminar e substituir esses erros por atitudes que te colocam entre o 1% das pessoas que cresce, prospera e vence na vida. Mas agora, antes de começarmos, aproveita, já deixa aqui o seu like, ative o sininho para receber os próximos vídeos. Não esquece, compartilhe esse vídeo com algum amigo que você saiba que a vida anda travada e não deixa de se inscrever aqui no meu canal. Bom, agora vamos ao assunto, porque o que você vai ouvir aqui hoje pode de verdade mudar completamente o rumo da sua história. Você vai se surpreender. Vamos direto ao ponto. Esses são os 7 venenos mentais que destroem o sucesso de qualquer pessoa. E mais importante, eu vou falar como se livrar deles antes que eles destruam você. O primeiro erro que você não pode cometer é a indiferença. Entre todos os erros que sabotam o sucesso, a indiferença é o mais perigoso, justamente porque ele parece até inofensivo. A indiferença se disfarça de maturidade, como se não se importar fosse sinal de equilíbrio, mas na prática é um dos maiores sinais de desistência silenciosa. A indiferença é aquele tanto faz que destrói sonhos aos poucos. É a voz interna que diz, não vale a pena tentar, é muito esforço, não vou me estressar com isso, ou então, deixa a vida me levar. Só que a vida não leva ninguém para o topo, ela empurra quem para de remar para qualquer lado. Ninguém sobe o morro da vitória sendo carregado pelo vento, isso não existe. Você precisa escalar, você precisa tropeçar, você precisa levantar, você precisa insistir. Cada avanço exige energia, foco e propósito. O indiferente acredita que está sendo realista, quando na verdade ele está anestesiado. Ele se protege da dor do fracasso, mas também bloqueia a emoção da conquista. É a apatia que mata lentamente o brilho nos olhos. Quer ouvir uma verdade? Quando você para de se importar, você para de evoluir. Quando aceita resultados medíocres sem se indignar com isso, o fracasso já começou a te dominar. A solução aí é simples, mas exige atitude. Coloque intensidade em tudo que fizer. Dê 100% no que está nas suas mãos agora, mesmo que não seja o trabalho dos seus sonhos ou o negócio ideal. A vida premia quem age, quem entrega, não quem espera motivação. Quem faz o comum com excelência transforma o comum em extraordinário. E enquanto a maioria das pessoas está apenas cumprindo o dia, cumprindo tabela, como todo mundo fala, os determinados criam portas que os indiferentes nunca vão enxergar. Bom, o segundo erro é a indecisão. Poucas coisas paralisam tanto quanto a indecisão. Você certamente conhece alguém, talvez até seja você essa pessoa, que passa anos planejando, estudando, esperando o momento certo para agir, e esse momento nunca chega, né? Será que eu abro meu negócio agora? Será que eu vou devo investir nesse projeto? Será que eu mudo de carreira? Enquanto a dúvida ocupa espaço, o tempo escorre pelos seus dedos. A indecisão é um ladrão de energia, um assassino silencioso de sonhos. Ela dá a ilusão de movimento, mas te mantém parado no mesmo lugar. O mais perigoso é quem vive em dúvida, que as pessoas que vivem em dúvida costumam acreditar que está sendo prudente, mas a prudência em excesso é apenas medo disfarçado de sabedoria. É a mente tentando se proteger do fracasso e, ironicamente, garantindo que ele aconteça. A verdade é que é bem simples. Quem pensa demais, age de menos. Simples assim. E o sucesso pertence a quem tem coragem de decidir, mesmo sem ter todas as garantias. Vamos dar um exemplo bem prático para isso. As pessoas de maior sucesso erraram muito, mas erraram rápido. Elas tomam uma decisão, testam, erram, ajustam e seguem em frente. Enquanto os indecisos estão debatendo prós e contras, os ousados
já aprenderam 2 novas lições e estão prontos para o próximo passo. Então, a regra é clara. Tome decisões, mesmo as pequenas. Errou? Corrija. Acertou? Legal, repete. A vida recompensa quem se compromete com o movimento, não quem vive preso na análise infinita. Você já parou para pensar nisso? Você nunca vai saber se você está no caminho certo até dar o primeiro passo. E às vezes o primeiro passo é tudo o que o destino precisa para começar a te ajudar. Bom, agora vamos para o terceiro erro, que é a dúvida. A dúvida é o inimigo mais traiçoeiro do sucesso, porque ela não grita, ela sussurra, é isso mesmo. Ela se apresenta como voz da razão, fingindo ser lógica e prudência, né? Você querendo que você seja prudente, mas na verdade é medo disfarçado de inteligência. Você começa duvidando de um plano, depois de uma ideia, até que sem perceber começa a duvidar de si mesmo e começa a se perguntar: será que eu consigo? Será que eu mereço? Será que vai dar certo isso para mim? Essas perguntas, quando se repetem, destroem mais sonhos do que qualquer crise econômica, do que qualquer inimigo que você possa ter. A dúvida não te impede de andar, mas te faz caminhar com o freio de mão puxado. Você até se move, mas nunca com força total. E é por isso que os resultados nunca vêm, ou nunca vêm como você espera. O problema não é duvidar do mundo, é duvidar de si mesmo. Isso mata qualquer pessoa. Quem não acredita na sua própria capacidade acaba desistindo antes de começar. E sabe o que é mais triste? Muitas vezes a pessoa estava a um passo de dar certo e desiste. Mas existe um antídoto importante para isso, que se chama autoconfiança construída, que pode ser construída com base em evidências reais. Não é otimismo vazio, é lembrar de tudo que você já superou, das vezes em que ninguém acreditava em você e ainda assim deu certo, você deu conta do recado. De cada meta que parecia impossível virou conquista. Acredite, o sucesso não começa com dinheiro, contatos ou sorte. Ele começa com uma crença inabalável em você mesmo. Quando você realmente acredita que pode, o mundo começa a te testar e depois ele começa a te ajudar, até te empurrar para cima, porque a vida sempre se curva diante de quem age com convicção. E quem acredita de verdade inspira o impossível a acontecer. Bom, agora vem o quarto erro, que é a preocupação. A preocupação é um vício disfarçado de responsabilidade. Você acredita que está sendo cuidadoso, cauteloso, se antecipando aos problemas, tentando prever o que pode dar errado. Ok, não é errado fazer isso, mas na prática você está gastando energia com cenários que nem existem. E isso acaba te esgotando mentalmente e emocionalmente. A preocupação em excesso é um ladrão silencioso. Ela tira o seu sono, tira o seu foco e a sua clareza e te convence de que pensar demais é o mesmo que se preparar, mas não é. A preocupação não te move, ela te paralisa. Ela te mantém acordado à noite, mas não te faz dar um passo durante o dia. Pelo contrário, às vezes faz te dar passos para trás. É como criar uma tempestade dentro da cabeça antes mesmo da primeira gota cair. Você sofre por antecipação, imaginando problemas que talvez nunca aconteçam. E o mais cruel é que, enquanto você se preocupa com o futuro, o presente, que na verdade é o único momento em que você pode agir, ele vai embora. Eu sei bem como é isso. Foram anos de ansiedade, noites sem dormir, medo de fracassar antes mesmo de tentar. Quem não sabe, não experimentou isso na vida? Mas quando finalmente eu entendi que a preocupação não resolve nada, tudo mudou na minha vida. O que muda a vida é a ação. Tente fazer o seguinte: toda vez que você se pegar preocupado, pergunte a você mesmo: o que eu posso fazer agora para mudar isso? E então haja. Mesmo um pequeno passo real vale mais do que 1000 pensamentos negativos. A ação é o melhor antídoto contra o medo, porque quando você age, o foco muda de e se der errado para o que eu posso fazer para dar certo, muda tudo. E é nesse momento que o controle da sua vida volta para suas mãos, quando você pensa o que você pode fazer e faz. Bom, agora vamos ver o quinto erro, que é o excesso de cautela. O excesso de cautela é um dos erros mais paralisantes da vida. É o medo travestido de prudência. Muita gente sonha em mudar, construir algo grande, começar um negócio,
dar um passo importante na vida, seja lá o que for, mas vive presa no mesmo pensamento, como eu já falei antes. E se der errado? Se eu perder dinheiro? E se as pessoas me julgarem pelo que eu estou fazendo? Essas perguntas parecem até sensatas, mas escondem uma armadilha muito perigosa, a de que você pode nunca sair do lugar por causa disso. Porque a verdade é simples e incontestável. Tudo na vida é arriscado. Você sai de casa, você está correndo. Viver é um risco. Amar é arriscado. Trabalhar por conta própria é arriscado. Mas ficar parado, esperando segurança, é o maior risco de todos. O medo faz você acreditar que está se protegendo, quando na verdade você está apenas se sabotando. Quem espera o momento perfeito nunca começa. Quem busca garantias antes de agir perde o timing de qualquer coisa que ele estivesse planejando fazer. E quando finalmente se sente pronto, o trem da oportunidade já passou. Pense nisso. Se você acha caro tentar, espera só para ver o preço de não tentar. É a fatura mais cara da vida de qualquer pessoa, cobrada em arrependimento e naquele famoso "e se?", em noites mal dormidas imaginando o que poderia ter sido. A segurança total é uma ilusão. Ninguém controla o amanhã, mas você pode controlar as suas decisões de hoje. É nelas que o futuro se constrói. Coragem não é a ausência de medo, é a escolha de agir apesar dele. E cada vez que você age, o medo diminui, a confiança cresce e a vida começa a responder bem para você. Porque o sucesso nunca foi sobre eliminar o risco, sempre foi sobre aprender a enfrentá-lo com propósito, com determinação. Bom, agora vamos ver o sexto erro, que é o pessimismo. O pessimismo é uma armadilha mental que destrói sonhos antes mesmo de que eles tenham a menor chance de nascer, esses sonhos. O pessimista é aquele que sempre encontra um problema para cada solução. Mesmo quando tudo parece estar dando certo, é impressionante, ele dá um jeito de enxergar o lado negativo da coisa. É a famosa história, né, do copo cheio. Se o copo está cheio, ele vê o que falta. Se o sol nasce, ele reclama do calor. Se chove, ele lamenta pelo dia cinzento. Pessoas assim vivem presas em um ciclo de reclamação e vitimismo. Apontam culpados para tudo: o governo, o mercado, a crise, a concorrência, o sócio, a mulher, o marido, a sorte, menos o seu próprio comportamento. E o resultado é muito previsível: uma vida estagnada, cheia de desculpas e sem progresso. A verdade é que o pessimismo é um veneno lento que corrói a sua energia, a sua fé e a sua visão de futuro. Ele te convence de que nada vale a pena, de que o jogo já está perdido e faz você desistir antes de tentar. Mas enquanto o pessimista vê o muro, o vencedor enxerga uma escada. Se você quer vencer, precisa treinar o seu olhar para ver possibilidades, para ver oportunidades onde os outros veem apenas barreiras. Pare de colecionar motivos para desistir e comece a buscar razões para continuar. Isso muda tudo, porque o mundo já é difícil bastante. Você não precisa que você seja o seu próprio inimigo ou o seu maior inimigo. A vida não melhora quando o governo muda, quando o chefe muda ou quando o mercado melhora. Ela muda sim quando você muda a sua mentalidade. Treine a sua mente para enxergar o que há de bom em cada situação, porque sempre tem coisa boa em todas as situações. Todo desafio carrega um presente disfarçado, mas só quem acredita é capaz de encontrá-lo. E por fim, vamos agora falar sobre o sétimo erro, que é a reclamação. Entre todos os erros que sabotam o sucesso, a reclamação é o mais comum e também, na minha opinião, é o mais destrutivo. Ela parece inofensiva, um simples desabafo, uma conversa de fim de dia, mas na verdade é um veneno lento que vai corroendo a sua energia, sua motivação e sua capacidade de agir. O verdadeiro guerreiro não reclama. Reclamar é o esporte preferido de quem desistiu de vencer. É o hábito de quem se acostumou a ser espectador da própria vida. A cada reclamação, você reforça a ideia de que o problema está sempre fora, nunca em você. O problema está no chefe, no governo, na economia, nas pessoas ao seu redor. Mas enquanto você colocar a culpa nos outros, perde o poder de mudar qualquer coisa, porque aí você, teoricamente, não tem poder para isso. Cada minuto gasto reclamando é um minuto roubado da construção da sua própria vitória. E o que acontece com quem reclama demais?
acaba se tornando especialista em tragédias, mas amador em soluções. Você quer mudar de verdade? Troque a reclamação por responsabilidade. A próxima vez que algo der errado, pergunte: o que eu posso fazer de diferente da próxima vez, ao invés de ficar procurando culpados? Essa simples pergunta muda tudo, porque te devolve o controle da situação. Pessoas de sucesso não perdem tempo culpando, elas aprendem, ajustam e seguem em frente. Reclamar é como beber veneno esperando que o outro morra. É um ato de autossabotagem disfarçado de alívio momentâneo. É uma coisa absurda. E quanto mais você reclama, mais o seu cérebro se acostuma a focar no problema, ao invés de focar na solução. Você tem que parar com isso hoje. Você tem que canalizar essa mesma energia para resolver os seus problemas, agir e crescer. Afinal, a vida melhora na mesma velocidade que você para de reclamar e começa a agir. Eu quero que você entenda que esses 7 erros, eles não estão no mundo lá fora. Eles estão apenas dentro da sua cabeça. E a guerra do sucesso acontece aí mesmo, no seu pensamento todos os dias. Você precisa proteger, você precisa blindar sua mente como quem protege o próprio coração. Escolha o que entra, escolha o que fica e o que tem que sair. As ideias que você permite morar na sua cabeça determinam o tamanho da sua vida. Então, daqui para frente, pare de ser indiferente, decida rápido, acredite mais em você, preocupe-se menos, arrisque-se, mas com inteligência. Pense sempre positivo e, pelo amor de Deus, nunca mais reclame. Se fizer isso, vai perceber uma coisa poderosa. O sucesso não é sorte, é resultado de uma mente bem treinada. E quando você muda sua mentalidade, o mundo inteiro muda com você. Você não está atrás dos outros, você não está competindo com ninguém. Você só estava distraído, mas agora eu tenho certeza que você acordou. E quem acorda para a verdade, nunca mais volta a dormir. Bom, e agora, se esse vídeo te fez refletir, já deixa aqui o seu like, ative o sininho para receber os próximos vídeos, compartilhe este vídeo com algum amigo que precisa entender esses conceitos, esses 7 erros, e não deixe de se inscrever aqui no meu canal. Te vejo no próximo vídeo. Até lá!